Fala aí, sociedade. Sou o professor Lucas Rocha, esse aqui é o Arsenal de Ideias e esse é o último vídeo dessa série de 6 vídeos que eu dei início aqui no canal. Então, chega aí que a gente vai falar hoje sobre inteligência emocional. Bom, de um modo geral, os psicólogos vão trabalhar esse conceito desde o final da década de 80, quando o Meyer e Salovey vão trazer uma definição acadêmica de inteligência emocional, e desde então a ideia do que é inteligência emocional permanece mais ou menos a mesma. Segundo eles, a inteligência emocional pode ser entendida como a capacidade de reconhecer emoções e sentimentos em si e nos outros e utilizar essas informações para coordenar comportamentos e pensamentos. Bom, mas o que são emoções? Um outro psicólogo estadunidense chamado Paul Ekman vai escrever um livro que em português, se não me engano, a tradução é A Linguagem das Emoções, e nesse livro ele vai falar sobre as 7 emoções básicas. Existem 7 emoções básicas de acordo com Paul Ekman, que são medo, raiva, tristeza, alegria, nojo, desprezo e surpresa. Mas essa classificação do Ekman pode sofrer algumas alterações. A gente pode considerar muitas vezes que sejam 6 emoções básicas, se você agrupar o nojo e o desprezo, por exemplo. De acordo com ele, as emoções são respostas automáticas pré-programadas pela evolução e pela nossa história pessoal às situações que ameaçam o nosso bem-estar. Emoção é um processo, um tipo particular de avaliação automática influenciada pelo nosso passado evolutivo e nossa história pessoal, no qual nós percebemos que alguma coisa importante para o nosso bem-estar está acontecendo, e um conjunto de mudanças psicofisiológicas e comportamentais começam a funcionar para lidar com a situação. É como se a evolução tivesse instalado no nosso cérebro alguns programas que entram em curso, que entram em funcionamento todas as vezes que a gente entende que uma situação ou ela vai nos causar bem ou ela vai nos causar mal. É por isso que se alguém gritar assalto na padaria, você provavelmente vai bambear a perna e ficar mais atento, né? A sua pupila vai dilatar, você vai começar a suar um pouco mais, você vai preparar para correr, o sangue vai ser bombeado mais diretamente para os seus membros, porque você pode ter que lutar ou então correr. Eu recomendo correr, tá, gente? Caso vocês, enfim, não banquem um herói. E talvez não corram, enfim, O que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte: o que dá início a esse processo emocional, o que dá início a uma emoção, é a nossa interpretação de uma situação. Quer dizer, não é uma situação objetiva de perigo que vai fazer a gente sentir medo. Depende do que a gente interpreta como uma situação de perigo. Algumas pessoas, por exemplo, vão ter medo de um chihuahua. Não é uma piada não, gente, mas tem gente que tem medo de cachorro. E essa pessoa tem medo de cachorro porque ela interpreta um chihuahua como uma ameaça à vida dela. Imagina o seguinte: algum colega seu de trabalho ou algum amigo, sei lá, algum familiar, fala alguma coisa e você entende aquilo como sendo uma indireta. Muitas vezes a pessoa não estava nem pensando em você, ela nem sabe que você existe, ela nem está lembrando que, sei lá, que tá pensando que ela nem está pensando que ela poderia estar te ofendendo com aquilo, mas você toma aquilo. Objetivamente, a pessoa pode não querer ter te agredido, mas você pode ter interpretado como uma agressão. Consequentemente, você vai sentir agredido, então você vai sentir raiva ou tristeza, talvez, ou talvez medo. Vou aproveitar aqui e vou dizer o seguinte: eu não sou de mandar indireta, diferente de certas pessoas. Bom, desenvolver inteligência emocional, então, ajuda a gente a ter as respostas mais adequadas às situações que se apresentam na vida. Não é que a gente vai aprender a não sentir emoções que a gente julga negativas ou ruins. Emoções como medo e raiva, por exemplo, elas são importantes para a nossa conservação e também para o nosso bem-estar. Mas o problema é quando a nossa reação ela não condiz com o que o momento pede, ou então a intensidade dessa reação é exacerbada, é exagerada. Sentir medo do chihuahua da sua tia talvez não seja a melhor resposta para os latidos chatos daquele bicho. Mas por outro lado, sentir medo de um pitbull solto na rua é altamente recomendável, amigão. Tem até aquele meme, né, que não existe ateu quando o cachorro pula a cerca. Fato. Você pode estar me perguntando alguma coisa do tipo assim:
Tá, mas se a emoção é uma coisa do processo evolutivo, da natureza, como é que eu vou lutar contra a natureza? Não tenho escapatória, eu tô fadado a seguir o fluxo das minhas emoções. Não necessariamente, jovem. O que acontece é que se nós cultivarmos um estado de autoconsciência ou de atenção plena, como muitas filosofias orientais pregam, existe sim uma margem de controle para as emoções e também para a intensidade delas. Uma pessoa que se cura de uma fobia, por exemplo, ela conseguiu controlar essas emoções e controlar o que dispara essas emoções, que o Paul Ekman vai chamar de gatilho. Todos nós temos gatilhos emocionais, mas esses gatilhos emocionais dependem da nossa interpretação, como eu já disse para vocês. Consequentemente, se a gente trabalhar a nossa interpretação das situações, a gente tem um poder maior sobre a nossa reação. Talvez a gente não consiga desenvolver um controle total, mas a gente consegue pelo menos regular a intensidade dessa resposta emocional. Tem um filme muito legal que fala sobre isso, e não é divertidamente. É um filme chamado Um Lindo Dia na Vizinhança, com Tom Hanks, que conta a história do Mr. Rogers, que era um apresentador de TV muito famoso nos Estados Unidos, e ele falava muito sobre emoções para crianças. Muito massa, vale a pena assistir. Eu não sei se você está vendo esse vídeo em 2020 ou se você veio do futuro para assistir esse vídeo aqui, mas é importante dizer o seguinte: tudo isso que eu estou falando aqui, essa ciência, esse conhecimento, ele está num processo de franca expansão nesse exato momento. Isso significa que tem muita gente pesquisando sobre isso e a cada dia surgem novas teorias, novas abordagens e novos saberes sobre isso. Então, pode ser que quando você assista esse vídeo a gente já tenha estabelecido uma outra base para a ideia do que são as emoções, de como elas se comportam. Mas, porém, no entanto, contudo, todavia, como esse é um assunto gigantesco, imenso, e não tem como saber tudo, e também ele está mudando o tempo todo, eu acho que já é informação bastante para a gente ficar aí com algumas portinhas abertas para quem quiser explorar, continuar essa jornada. Bom, pessoal, se vocês gostaram desse vídeo, vou pedir para vocês se inscreverem aí no canal, darem uma moral aí, deixar o like, que é extremamente importante pra gente. E talvez você possa compartilhar também, se você julgar importante, me ajudaria, seria legal. Mas é isso, eu deixo um beijo no coração para todos vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.